Então, essa noite nós temos o Alessandro Giacomini, ele mora lá em Limeira, ele já atuou na área pastoral, agora é diretor em mais uma escola, já passou por várias, agora está em mais uma aí, com a graça de Deus, levando as crianças até o pé da cruz, né? Nós sabemos que é um trabalho de louvor, assim como de pastor, que são duas profissões que ele escolheu, um trabalho de dedicação, de carinho. Eu, como prima dele, acompanho bem. Ele é muito dedicado, juntamente com a sua esposa, com a Karen, e que Deus possa abençoar, Alessandro, a sua vida, juntamente com a sua esposa. E hoje ele vai nos dar a honra de falar uma linda mensagem e que todos possam ter um bom proveito. E os momentos agora são todos seus, Alessandro. Obrigado, boa noite, né? A Evelyn é uma prima querida, né? Prima através da minha esposa, ela é prima realmente da minha esposa, né? Mas a gente tem um carinho, né? Um amor muito grande, uma família tão querida, ela, o Ivan, né? A filha está pertinho da gente, eu a encontrei essa semana aqui no trabalho, né? Então, que bênção. E eu quero também cumprimentar, né, todos aqui do grupo, os irmãos. Tem gente aqui que eu conheço da minha origem, né? Paulista Sul, né? Tem alguns ali que eu já identifiquei, né? Já tenho, né, alguma lembrança. Tem gente aqui, por exemplo, a Kátia, que é de um grupo de oração de paz, aliás, um grupo de estudo bíblico de paz que nós temos. A Kátia é aqui nós a conhecemos em Campinas, na Escola do Castelo. Hoje eu estou em Limeira, né? E a gente tem estudado a Bíblia já há algum tempo, uma bênção, uma família muito querida também. A gente vai estar orando pela Paulinha, né? Pelo esposo também, o Paulo. Tem aqui também o Regis, o TI da nossa escola, né? Ali, ó, beleza, a esposa está ali também. Eu compartilhei, né, ali nos nossos grupos, falei, vamos colocar aqui no grupo da escola, e também, bíblico, né? Ah, tem, olha só, a Brigitte, a gente chama ela de Tante Git, né? A Tante em alemão, né? A família aí tem o jeito peculiar de chamar. Isso, para nós é a Tante Git, né? E então é um prazer muito grande estar com vocês, muito grande. Ah, tem a Cris também aqui, ó, lá de Taubaté. Olha assim, olha que gostoso. A gente vai passando nos lugares, aí a gente vai colecionando amigos, né? E agora essa tecnologia nos favorece. A gente tem um grupo também, assim como este grupo, né? Que ocorre às sextas-feiras, a gente tem um grupo de pais de diversos lugares que a gente continua, né? Com amizade, estudando a Bíblia, né? Que bênção, né? E Inclusive, às vezes eu não consigo professor, visualizar todos aqui na tela, né? Então, se eu perder alguém aí, né? professor, eu queria aproveitar o ensejo, né? Não querendo puxar a sardinha para a brasa para a sardinha, eu vou colocar no bate-papo o link do grupo da Academia do Amor. E as pessoas Beleza. que estão pela primeira vez e quiserem saber, assim, ó, quem vai estar palestrando conosco, quais as atividades que a gente está fazendo, compartilhando, né? Que a gente é um ministério aqui da Igreja da Alvorada, né? E a gente, nossa, quanto mais compartilhar, quanto mais crescer. Então, se você quiser participar desse grupo da Academia do Amor, que é o grupo que exercita o coração, exercita a fé, exercita o espírito, o link vai estar aqui. É só tocar ou clicar no link, ele vai direcionar diretamente para o grupo. E lá naquele grupo, toda semana a gente manda os links das palestras. Inclusive, foi nesse grupo que nós compartilhamos a palestra do senhor de hoje, tá bom? Beleza. Então, tá feita a propaganda aí, né? Essa é uma propaganda boa, tá ok? Vamos começar? Vamos botar a mão na massa? Eu vou compartilhar, então, a tela com vocês. Em algum momento, eu posso tirar e voltar para a gente ter um pouquinho mais né? Para a gente poder se ver um pouquinho mais. Vocês estão vendo a tela de apresentação, é isso? Tá ok? Correto. Ela ainda não está com o slide aberto, ele está ainda com... Deixa eu ver então, peraí, deixa eu interromper e ver se eu compartilhei certo. Vamos compartilhar de novo aqui. E agora?
Agora sim. Beleza, então. Pois bem, aí tem uma famosa frase, né? Vocês são capazes de terminá-la? Quem não se comunica, Se estrubica. né? É assim que a gente costuma falar, né? Se estrumbica. Eu até andei dando uma pesquisada e o estrumbica, numa linguagem informal, acabou É se trumbica, né? popularizando. Mas o correto mesmo, né? É Segundo, trumbica? é trumbica. Se trumbica, né? Tem um famoso comunicador, né, brasileiro que usava muito essa frase, né? O Chacrinha, né? Considerado um dos mais talentosos comunicadores aí da TV brasileira. O problema é que a gente não para pensar nessa frase, por quê? Quem não se comunica não trumbica só a si mesmo. O que é trumbicar? Trumbicar é se dar mal, né? Então, quem não se comunica também trumbica os outros. Numa relação familiar, numa relação de casal, por exemplo, quem não se comunica trumbica o esposo, a esposa, trumbica os filhos, né? E todo mundo se dá mal, né? E quando a gente fala de comunicação, seria até óbvio dizer que comunicação é uma coisa muito complexa, né? Imagine, e a gente está num contexto de pandemia em que a comunicação assim, tomou diversas formas diferentes e a gente sentiu tanta falta de alguns meios de comunicação, por outro lado, a gente desenvolveu outros. Mas eu quero levar mais para a questão do relacionamento, tá? E claro que o tempo que a gente tem aqui, ele não é suficiente para fazer um estudo, uma palestra, uma coisa que seja muito profunda, mas aqui eu quero, com a graça de Deus, conduzi-los a uma reflexão e a gente tirar algumas lições práticas, né, desse tema, né, dentro do âmbito do relacionamento. E quando a gente fala, então, de comunicação, a gente vai falar da complexidade de alguns mundos. E a gente, quando a gente coloca isso no âmbito da vida, não só espiritual, né? A gente vê lá em Provérbios 18, 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu acho esse um texto muito forte, né? A morte e a vida estão no poder da língua. O provérbio diz. Quem bem a usa, né, come do seu fruto, tem o seu resultado. Vida ou morte, felicidade ou infelicidade. A escolha é de cada um, dependendo da sua disposição e capacidade de dialogar. Então, nós temos essa dinâmica, vida ou morte, felicidade ou infelicidade. Então, a gente está falando, assim, de consequências muito importantes e até de cunho eterno, né? E essa complexidade, ela acaba sendo natural, por quê? Porque a comunicação, ela tem a ver com os relacionamentos. Se a gente colocar algumas esferas, 2 ou 3 aqui, já dá uma complexidade muito grande. Nós temos o nosso relacionamento com Deus. Imagine entender no nosso universo, a nossa comunicação com Deus. Aí a gente tem o mundo da mulher. É fácil, homens, entender o mundo da mulher? Não, né? E talvez nem para as próprias mulheres. Mas também não é fácil entender o mundo do homem. A gente tem também o mundo das crianças. Podem ser os filhos ou podem ser outras crianças, mas assim, agora imagina quando esses mundos se cruzam. E aí o que une esses mundos é a comunicação. Então, vejam, a comunicação é algo tão complexo, né? Por quê? Porque ela é o canal que vai nos unir todos esses mundos em relacionamento, né? Relacionamento é uma coisa complexa, né? O que é comunicação? Comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma pessoa de maneira que ela entenda o que está sendo dito. Aí eu pergunto para vocês, quem quiser pode até colocar no chat aí, a gente comunica mais pelo processo verbal ou pelo não verbal? Eu acho que às vezes você pode falar uma coisa, mas dependendo da forma como você olha, ou da forma como você deu, até o tom do jeito que você fala, pode conduzir totalmente contrário. Então eu acho que a fisionomia ou o tom fala muito mais alto do que as palavras.
Muito bem. Na verdade, a gente fala muito mais pelo não verbal do que pelo verbal, né? Mas claro que isso não tira a importância do processo verbal, né? Daquilo que a gente expressa de forma oral. Mas é importante a gente entender essa questão. Mesmo quando a gente não tem consciência de que está comunicando ou de que está lendo uma comunicação, isso está acontecendo, né? A aparência, a expressão fisionômica, né? Ou facial, né? Gestual, tudo comunica. E quando eu falo, não é só o que eu falo, não são apenas as palavras. O tom de voz, o volume, tem tanta coisa envolvida nesse processo que o torna muito complexo realmente, né? E a gente chega à conclusão que comunicar-se é uma arte, né? E ela é importante em todas as esferas da vida. Para a gente pregar o evangelho é importante, para a gente ter uma vida feliz num contexto familiar é importante, para o trabalho, para tudo é importante. Mas a gente vai focar um pouquinho aqui mais na questão do relacionamento familiar, tá? Conjugal, mas não só conjugal, né? Quando a gente coloca coisa assim em níveis, passos, etc., a gente sabe que isso é apenas uma maneira didática, tá? Eu peguei essa ideia de um autor, né? Então, essa ideia pode ser melhor desenvolvida, mas eu queria propor uma reflexão aqui na questão dos níveis de comunicação, né? Vou chamar de nível 1, um nível mais elementar de comunicação, né? Como ele se caracteriza? É uma conversa superficial, do tipo que quer dar a entender que está tudo bem. Sabe quando a gente está numa fila de banco? Está na fila do mercado e está todo mundo assim, não tem... Aí alguém, um pouco mais falante, puxa papo, né? Nossa, o dia, como é que está o dia hoje? Né? Geralmente, a gente coloca ali um cumprimento, algumas expressões, né? É apenas praticamente uma comunicação. Aí, no nível 2, a gente começa a evoluir. Eu coloquei a expressão amigos aqui, mas nem sempre amigos, né? Estão contentes por simplesmente relatarem fatos, opiniões de outros, sem fazer nenhum comentário substancial, né? Até mesmo num casal. A gente chega do serviço, às vezes, e simplesmente a gente relata o fato, como é que foi o seu dia, como é que foi isso, como é que foi aquilo, né? Uma opinião de alguém, etc. Mas sem nenhum comentário de juízo que expresse algum sentimento. E por isso a comunicação ainda é limitada. Isso é o nível 2. Não há colocação de pensamentos e sentimentos ainda. Quando a gente fala do nível 3, né, eu usei a expressão amigos, mas pode ser, no caso, o casal aqui, começam a revelar suas ideias e parecer. Eles se dispõem a correr o risco de colocar o que pensam e de proporem soluções próprias. Agora, realmente, você está abrindo a mente, expondo o que está na sua mente ao outro. É o início de uma comunicação real, o nível 3. E chegamos, então, ao nível 4, onde a comunicação é total. Aí sim, as pessoas estão abertas a partilhar sentimentos, opiniões e pensamentos. O diálogo está baseado em honestidade, uma abertura total, completa. A pessoa se sente realmente à vontade e expressa realmente todo o seu sentimento. E não é muito fácil atingir este nível. E quando se atinge, ainda assim é difícil mantê-lo, né? Porque a gente tem medo de deixar transparecer o nosso interior a outra pessoa. Todos nós temos uma capa, né? A gente tem uma zona de segurança. E não é muito fácil chegar nesse nível. Agora, a primeira reflexão que eu gostaria de propor aqui é a seguinte: qual é o nível de comunicação que você tem no seu casamento, na sua família? Qual o nível de comunicação que você tem com seus filhos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, há casais que às vezes estão casados há anos, talvez décadas, e nunca experimentaram o nível 4. Uma boa parte dos casais chega ali no nível 3, partilhar ideias, opiniões, mas o nível 4 é uma comunicação, uma abertura total de sentimentos. No relacionamento com filhos, muitos pais chegam ao nível 2. Alguns chegam ao nível 3,
Então, é uma questão importante para a gente refletir, né? Que nível de comunicação que eu estou tendo, que nível de comunicação que eu estou chegando com o meu cônjuge ou com meu filho, com a minha filha, né? É muito importante a gente pensar nisso. Agora, uma outra coisa também que a gente pode trazendo para o mundo espiritual. Algumas pessoas não passam do nível 1 na comunicação com Deus, sabe por quê? Nível 1 é bom dia, boa tarde, né? A gente acorda de manhã, Senhor, acordei, olha, abençoa meu dia, tá? Agora, para você chegar no ponto, Davi, por exemplo, em alguns salmos, chega no nível 4, comunicação total, abertura total. Quando ele estava indignado com Deus, ele falava. Quando ele estava triste, ele falava. Quando ele estava feliz, ele falava também. Então, é muito importante para a gente avaliar que tipo de comunicação a gente está tendo, se ela é efetiva ou não, né? Mas vem a pergunta, então, por que as pessoas não dialogam com mais profundidade? Quais são alguns obstáculos, algumas dificuldades que a gente pode enfrentar? Há pessoas, por exemplo, que não possuem desenvoltura para falar com outros. Dependendo da educação, dependendo até mesmo do perfil, né? Psicológico ou social da pessoa, ela vai ter dificuldade. E aqui, como a gente está falando com famílias, e, né, aqui o grupo, né, trabalha bastante também essa questão do relacionamento familiar e do relacionamento conjugal, tem a questão da psicologia diferencial, né, que a gente às vezes faz até brincadeirinhas, questão do homem, da mulher, que a mulher fala mais, mas assim, no fundo, você encontra homens que falam mais do que as esposas. E você encontra esposas que falam mais do que os maridos, né? Existem, sim, claro, diferenças, né, daquilo que a gente chamaria de psicologia da mulher e da psicologia do homem, mas, assim, você encontra pessoas introvertidas, né, tanto homens quanto mulheres, né, e há pessoas que simplesmente não possuem desenvoltura, têm uma dificuldade de falar. Tem pessoas que têm o receio de colocar o que sentem e de se magoar caso alguém discorde deles. Tem pessoas que têm um coração assim muito sensível para o problema dos outros, mas essas pessoas têm dificuldade justamente falarem sempre que acham que vão estar, né, vão poder se magoar caso alguém discorde deles, né? Outras simplesmente dizem, falar não vai resolver nada, então por que dialogar? Tiveram tentativas frustradas, muitas vezes foram decepcionados e simplesmente depois chegou à conclusão que não vale a pena falar. Autoimagem inferiorizada. Dependendo do tipo de criação que uma pessoa, no caso uma criança, tem, como vai se desenvolvendo, a questão da autoimagem, da autoestima, a gente poderia colocar aqui, simplesmente ela chega à conclusão de que as suas opiniões não têm valor. Eu já tive reuniões até com pessoas, com funcionários, e que simplesmente não colocam opinião, quando você vai descobrir, ela acha que, né, a opinião dela não tem importância, não tem valor. Tem outras pessoas, por exemplo, que correm às lágrimas para fugir de uma conversa mais dura e séria. Isso é mais comum, talvez, acontecer com mulheres, mas acontece também com homens, né? E aí vem um outro problema, aos que gritam. Quanto mais altos os gritos, na verdade, menor a comunicação. Discussões, né? Quando a gente cai no problema da discussão, né? Às vezes uma conversa franca, uma conversa pode até ser dura, mas ela não pode descambar para discussão, né, na questão do grito. E um quer falar mais alto que o outro e quer prevalecer sobre o outro, achando que, na verdade, não está tendo comunicação efetiva nenhuma. É melhor parar. Daqui a pouco a gente vai dar alguns conselhos práticos talvez, de como, né, fazer isso da forma certa. Mas agora uma coisa mais grave ainda, atos de violência. A questão dos gritos pode, muitas vezes, essa discussão muito acalorada, pode chegar a esse ponto. E pasmem, né? A gente gostaria de dizer aqui que isso não acontece, né, no meio cristão ou no meio adventista. Mas acontece ou não acontece? Acontece, né? E quando a gente fala de violência, né, tem a violência, né, a violência verbal, e tem a violência física, né? E às vezes a violência pode ser também
pode acontecer de outras formas. Por exemplo, no caso de uma criança, quando você começa a privá-la, né, de algumas coisas que são essenciais, né? Você pode, às vezes, não bater, mas você pode privar a pessoa, você pode privar o esposo ou a esposa de carinho, né? Na relação conjugal, por exemplo, o ato sexual, né? Muitas vezes pode ser usado de forma também a ser uma violência, quando você nega ou quando você faz da forma errada. Então, e uma outra coisa que acontece também com muita frequência é aquilo que eu chamo de silêncio obstinado para expressar desprezo ou indiferença. O que é o silêncio obstinado? Você tem ali uma discussão, uma discordância, ou você se chateia com alguma coisa, e depois vem um período de silêncio. Um para de falar com o outro, e aí ninguém combina, mas vira quase que uma competição assim, tipo, eu não vou falar primeiro. Ah, ela que falou e tal coisa, então ela que venha pedir desculpas. Ou então, ele que fez assim, assado, então ele que vem pedir desculpas, né? Fica uma guerra de silêncio, né? Também não é incomum de acontecer. Essa última aqui eu me lembro dos meus avós, né? Saudade deles. Os dois já falecidos, meus avós maternos, fazer caretas quando se sentem irritados ou zangados. Ao invés de falar, de expressar, eu me lembro assim, meu avô fazia algumas coisas que minha avó não gostava, e ela virava pra gente, ficava fazendo careta e resmungando, sabe? Era engraçado até de ver. E a gente acabava rindo, sabe? Mas eles tinham... Mas é a realidade, né? Você está expressando realmente o sentimento da forma certa, você está canalizando aquelas emoções da forma correta? A comunicação está sendo eficaz, né? Então, eu quero agora propor aqui 2 textos bíblicos lá de Paulo, um de Filipenses, outro de Efésios, né? O primeiro deles: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, eu nem completei a frase. Eu sei que muitos sabem de cor. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Jesus humilhou-se. Por que é tão difícil, às vezes, uma comunicação real, profunda entre nós? Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos imbuídos do espírito de humildade. Muitas vezes nós não estamos imbuídos do espírito de paciência. Claro que algumas questões a gente precisa aprender realmente a se comunicar. Para vocês terem uma ideia, né? A Evelyn trabalha há tanto tempo, é uma professora de educação infantil que a gente admira muito, viu Evelyn? E com as crianças a gente tem que trabalhar, isso tem que ser aprendido. Então, elas aprendem as expressões fisionômicas, né? Tem as carinhas que você coloca lá para elas aprenderem a identificar os sentimentos. Tem pessoas que não sabem identificar os próprios sentimentos. E a gente precisa aprender isso. Mas, assim, grande parte do problema já seria resolvido simplesmente com a habitação do Espírito em nós. A gente pode aprender algumas questões mais práticas de relacionamento, mas assim, o Espírito Santo em nós, que haja o mesmo sentimento, Paulo diz, em vocês, que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Paulo diz assim, ele se humilhou. Ele se humilhou. Por que muitas vezes a nossa comunicação descamba para aqueles problemas que a gente viu aí, às vezes até a discussão, a briga, o ressentimento e tudo mais, né? Porque, às vezes, falta-nos essa humildade, né, que Jesus teve. Agora, esse texto aqui é mais direto e mais específico. Eu vou pedir, tem alguém aí que gostaria poderia abrir o microfone e ler para a gente ter um pouquinho mais de participação? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Obrigado, Ivan. Olha que conselho de Paulo, que conselho bíblico. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Se nós atendêssemos esse princípio bíblico aqui, não deixar sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, apenas o que possa edificar o nosso próximo, apenas o que venha edificar o esposo, a esposa, o filho, a filha, né? E para que dê graça aos que ouvem. A graça de Deus precisa estar nas minhas palavras. As minhas palavras precisam promover graça. Ah, quantas vezes eu já errei, né? Quantas vezes com um espírito altivo ou com um espírito combativo. Paulo ainda continua dizendo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que entristece o Espírito de Deus? Ele diz assim, amargura. Tem pessoas que jamais vão ter uma comunicação efetiva, sabe por causa de quê? Da amargura. Ira, cólera e gritaria. Na casa, né, no lar de uma família adventista, não deveria ter, né, gritaria, discussão, né, blasfêmia e toda a malícia. Ele diz, sejam tiradas. E depois ele ainda vai dizer, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. E qual é o parâmetro que ele coloca? Como também Deus vos perdoou em Cristo. Não só parâmetro, mas a motivação. Qual a motivação para eu perdoar o meu cônjuge, meu próximo? E sabem de uma coisa? Muitas vezes nós temos mais facilidade de perdoar alguém de fora do que do próprio lar. Por quê? Claro que isso tem uma lógica, mas há uma outra lógica que precisa superar essa. Porque quem está perto da gente, aqueles que a gente ama, são aqueles que têm o maior poder de machucar a gente. Se alguém lá fora te decepcionar, você pode até se machucar, mas quando é alguém, né, o marido, a esposa, o filho, a filha, a gente se machuca mais. Só que a gente tem que lembrar que essas pessoas são aquelas que a gente mais ama ou mais precisa amar. E devemos manifestar a elas aquilo que Cristo manifestou a nós, né? Perdoe. Então, que possamos nos lembrar, nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Apenas as que podem promover edificação e que tragam graça à vida dos outros. Sem amargura, sem ira, sem cólera, sem gritaria. Viu, Sandro? Pois não. Eu achei interessante nesse texto aí, porque geralmente quando você escreve uma frase e você tem uma vírgula, você não vai usar uma vogal depois, né? Então, toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, né? Mas aqui o texto bíblico enfatiza, você coloca a vogal ali e enfatiza, olha, toda amargura e ira e cólera e gritaria, quer dizer, identificando cada ponto como muito forte, né? Muito bem colocado. Cada ponto desse é muito forte, né? A gente poderia gastar talvez mais tempo para falar de cada ponto desse, né? Infelizmente o tempo não permite. Muito bem observado, obrigado. Alguns obstáculos, então, que precisam ser superados. Preconceitos. Preconceitos. Eu pergunto, você é preconceituoso? Claro, se manifestar aqui, né? Só para você refletir. Mas aí eu vou mudar a pergunta. Tem alguém que na condição humana do pecado, em algum grau, não seja preconceituoso? Quando a gente leva para esse nível de reflexão, a gente vai, né, superar esses, né? Posição de defesa. É muito complicado também você querer dialogar com uma pessoa que toda vez que você coloca uma observação, ou você, né, a pessoa se coloca, ela já começa a se defender, ou não é? É difícil. Isso causa ruído, isso causa uma interrupção, isso desmotiva o diálogo. Então, não se coloque numa posição de defesa. Ouça.
Não tenta explicar. Ellen White mesmo tem texto que ela fala aqui, que explicar o erro, às vezes, corresponde a defendê-lo. Então, tem coisa que, né, espera, ouça, né? A gente tem uma dificuldade, hoje em dia, de ouvir, né, a interrupção. Nós somos, hoje, uma geração com muita dificuldade de ouvir. E, pior, a geração que está vindo depois da gente tem mais dificuldade ainda para isso. E o que está acontecendo? Nós hoje somos bombardeados por comunicação. Nós temos hoje um excesso de comunicação. Então, eu fico imaginando, por exemplo, os que trabalham, tem o Fernando, eu sei que trabalha, né, também é educador e tal. Imagina só, outros aqui, você passa o dia inteiro, aí você chega em casa, você quer fazer o quê? Você quer ouvir? Que tipo, a gente tem realmente ouvidos para ouvir a esposa, o esposo, os filhos. Às vezes a criança vem para contar uma coisa, a gente não para dar atenção. Atenção seletiva. Isso é um grave problema hoje. A gente dá atenção, aí o que a gente consegue dar atenção, dá atenção só porque a gente quer ou porque a gente gosta, né? E a impaciência. Essas coisas, na verdade, elas se relacionam entre si. Às vezes uma causa a outra, inclusive, né? A impaciência. Nós precisamos superar esses obstáculos para que a gente possa realmente ter uma comunicação eficaz. A gente falou de um monte de coisa, então, que causa problema e tal. Vamos falar, então, alguns conselhos práticos aqui do que fazer, né? Para a gente ir para a reta final aqui, para o fechamento da nossa reflexão. Provérbios 15, 23 nos sugere, escolha o momento certo. Algumas pessoas acabam colocando, às vezes, até como um autoelogio, né? Ah, eu falo a verdade mesmo. Tudo bem, tem que falar a verdade. Não tem nada de errado. Mas da maneira certa e na hora certa. Escolha o momento certo, né? Às vezes a gente quer levar uma conversa daquela de nível 4, mas a gente não para pensar se a outra pessoa está preparada naquele momento. Ela está em condições? Então, a gente precisa preparar o momento, né? Às vezes você precisa combinar para ter a conversa. Porque quando a pessoa não está preparada, pode descambar realmente para uma discussão, né? Às vezes, pelo cansaço, por uma série de condições, ela pode não estar preparada, né? Não brigue ou discuta em público. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Esse público aqui pode ser os próprios filhos, tá? Ellen White fala de uma forma tão solene, né, de que há coisas que jamais deveriam ser discutidas na frente dos filhos, né? De forma reservada, no quarto, no momento que seja adequado. Não brigue ou discuta em público, né? Fale sempre a verdade, mas com amor. O seguinte, vai na mesma linha, então já vou colocar. Responda com palavras brandas e bondosas, nunca com raiva, diz o livro de Provérbios. Quanta sabedoria. Nunca responda com palavras no momento de raiva. Palavras brandas e bondosas. Fale a verdade, mas com amor. Tem gente que, às vezes, usam até Jesus para justificar esse tipo de atitude de falar e tal. Porque Jesus falou também. Ellen White diz que nunca saiu da boca de Jesus uma palavra que pudesse, né, magoar quem estava ali do outro lado. Fala assim, mas Jesus foi duro com os fariseus. Sim, mas Ellen White diz assim, que quando Jesus falou daquele jeito com os fariseus, ele falava com a voz embargada e com lágrimas nos olhos. Como quem diz, uma forma de chamar atenção, por favor, me entendam, me ouçam. Então, nós precisamos atender esses conselhos bíblicos. Não culpe ou critique a pessoa. Isso já se tornou até um jargão, todo mundo sabe, mas a gente precisa lembrar, né? A gente precisa fazer a separação entre a pessoa e seu comportamento negativo. A gente não pode dizer, você não faz nada certo. Não. A gente não pode dizer, você é isso ou aquilo.
Quando eu aprendi isso, e durante um tempo, né, eu fui diretor disciplinar, hoje eu sou diretor da escola, mas ainda lido em alguns momentos com a disciplina, né? E eu procuro tomar esse cuidado e dizer que, olha, você é gente boa. Eu falo para sua família é uma boa família, mas o que você fez não é aceitável. O que você fez não é correto. É diferente. É diferente quando a gente fala assim, né? Ore. Ore. Se você está no momento de raiva, se você está no momento... Simplesmente saia, ore, depois retome. Precisa, não é largar para lá, porque isso também não é comunicação, né? Não é evitar o desgaste ou o conflito. Tem coisas que precisam ser resolvidas. Tem gente que vai largando, deixando. Tem gente que se cansa e não conversa mais. Ah, vai virar, então não vou nem falar. E aí vai guardando, vai introjetando. Isso é extremamente negativo também. Uma hora isso vai explodir. Uma hora isso vai trazer sérios problemas emocionais, psicológicos, né? Pode até se tornar problema psiquiátrico. Então, a gente precisa, sim, tomar um tempo, orar, esfriar a cabeça e depois voltar para resolver o problema, a relação. Às vezes a gente precisa, às vezes a pessoa quer insistir, não, mas vamos, não, por favor, me dê um tempo. Me dê um tempo. Eu preciso me acalmar, eu preciso me reorganizar. Daqui a pouco, ou amanhã cedo, ou hoje à noite, a gente conversa. Né? Procure bons conselhos. Não conselhos de internet, de mensagem de celular, bons conselhos, com pessoas experientes e livros, né? Livros adequados. E a igreja tem bastante. Começando pelos do Espírito de Profecia. E depois outros livros denominacionais muito bons também. Agora eu quero terminar propondo o seguinte. Imagine uma cena como essa. Uma discussão, um casal ali, a coisa vai se acalorando e chega num ponto, né? Uma das partes ali já perdeu a paciência. E, de repente, uma das pessoas diz 3 frases poderosas. Pequeninas. Eu errei. Me perdoe. Eu te amo. O que acontece numa hora dessa? Eu errei. Me perdoe. Eu te amo. Coincidentemente, curiosamente, são 7 palavras. E eu digo para você, isso tem um poder tremendo. Mas para isso aqui, precisa ter o Espírito de Cristo. Eu errei. Me perdoe. Eu te amo. O que acontece com um lado que está nervoso, que está indignado, que está magoado? Que Deus nos ajude. Que possamos realmente ter o Espírito de Cristo, que possamos aprender a nos comunicar melhor. Isso exige preparo, aprendizado, técnica e exige espiritualidade. Exige relacionamento com Deus. Que Deus abençoe vocês. Foi uma reflexão curta aqui, mas espero que tenha sido de bom proveito, né? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Muito obrigado pela oportunidade, né? A gente faz uma oração agora, é isso? Ou vocês ainda têm outras coisas para... Então, eu vou fazer uma oração aqui, vou pedir a bênção de Deus por todos, tá? E que possamos refletir nessas palavras, gravem, né? Marquem esses textos que a gente colocou de Paulo, né? Nas Bíblias de vocês. Que textos poderosos. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelos momentos que passamos juntos aqui, tirando lições da tua palavra, Senhor, para que possamos nos relacionar melhor. Isso vai nos trazer maior felicidade. Isso vai também, Senhor, servir de testemunho para que outras pessoas
tenham o desejo de terem suas vidas transformadas também. Pai, eu quero pedir por cada família representada, por cada pessoa aqui, Senhor, que o Senhor possa fazer conosco como o Senhor fez com Isaías, na sua conversão, registrada no capítulo 6 do seu livro. Que o Senhor possa tocar os nossos lábios com brasa viva do teu altar e purificar os nossos lábios, para que não saia, Senhor, dos nossos lábios nenhuma palavra torpe, para que nós não nos entreguemos, Senhor, à ira, para que nós não nos entreguemos à gritaria, à discussão, a qualquer forma de agressão, mas que possamos, Senhor, ter palavras santificadas, cheias de graça, para a edificação daqueles que estão ao nosso redor. E que possamos ter em nós também o Espírito de Cristo, o Espírito de humildade, e até mesmo de humilhação, porque até mesmo no momento que sejamos confrontados, agredidos, ou até mesmo, Senhor, nos momentos em que sofremos injustiças como Jesus sofreu, ainda assim que as nossas palavras sejam palavras de bênção, que as nossas palavras possam revelar o teu amor e o teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, também a ter um espírito perdoador, que não venhamos, Senhor, punir os outros com silêncio ou com desprezo, mas ajuda-nos a estar sempre abertos para acolher e a oferecer o perdão, mesmo antes de as pessoas pedirem. Transforma-nos, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por esses bons momentos que passamos aqui. E que possamos agora descansar na tua paz, na tua companhia, já nas horas desse Santo Sábado, e que, ao despertar, estejamos felizes e motivados para te adorar, Senhor. Seja em casa, aqueles que não podem ainda ir para o templo, ou aqueles que forem, Senhor, possamos todos te adorar em espírito e em verdade. Nós te agradecemos por tudo isso, fazemos a nossa prece, a nossa oração em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Obrigado, Alessandro, por essa mensagem.